Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 254. Reavivando o amor pela vinda de Cristo, pela volta de Cristo. E hoje então nós vamos dar início ao estudo do livro de Judas. Vamos ver então neste livro o que Judas traz para nós a respeito da volta de Cristo, né? Nós falamos a respeito disso no nosso devocional anterior, falando a respeito da segunda carta de Pedro, e nós temos também a carta de Judas, uma carta bem esquecida por muitos, né? Mas que hoje deve ser lembrada, porque ela contém exatamente o conteúdo profético daquilo que nós estamos vivendo em nossos dias. Então, nosso proceder durante essa semana vai ser baseado no livro de Judas. Quem ainda não leu, entra lá, abre a sua Bíblia e leia o livro de Judas. Então, o autor desta carta não pertence ao grupo dos 12 apóstolos, né? O Judas que nós estamos falando aqui, ele vem de outra procedência. Ele era meio-irmão de Jesus, filho de Maria e de José, e irmão de Tiago, que Tiago era então o pastor da igreja de Jerusalém e autor da carta que consta então no Novo Testamento, né, o livro de Tiago. Esta carta de Judas, ela apresenta conteúdo muito semelhante aos que foram tratados na segunda carta de Pedro. Então, nós vamos tratar os assuntos que não foram tratados na carta de Pedro. Então, aqui nós temos muitas coisas semelhantes, tanto que Pedro fala, né, a respeito de algumas coisas que Judas também fala. Então, na sua segunda carta, tem sentido, então, de qual é o sentido dessa carta de Judas à igreja? É alertar e convocar, então, e esclarecer a igreja de modo que ela não aceite os ensinos enganosos, né? Naquele tempo também os falsos mestres estavam aparecendo. E então trouxeram ensinos enganosos, e Judas também escreveu então a sua carta para refutar esses ensinos enganosos que promovem a morte, fala ele. Então nós somos convidados novamente a nos defender e defender o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, Judas é uma epístola, uma carta, né, de poucas linhas. Ela tem só, na verdade, um capítulo só, né? Mas ela é repleta de palavras poderosas da graça celestial. E nós vamos ler, então, do versículo 1 ao versículo 5, para nós termos um pouco de ciência a respeito disso. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardado em Cristo Jesus. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. É dever cristão pelejar pela fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, as quais destes muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Então, até aqui nós temos esta primeira carta, a carta de apresentação e de saudação desta carta que Judas então enviou à igreja. Nos tempos de Judas, então, os falsos ensinamentos se difundiram de tal modo
que ele se viu compelido a redigir uma carta, uma exortação para que os cristãos daquela época batalhassem diligentemente pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. E assim também é conosco. Judas fala com total franqueza e ele não mede então esforços para desmascarar os hereges. Emprega ilustrações, que nós vamos ver mais tarde, da natureza do Antigo Testamento e também da tradição judaica para encorajar então os seus fiéis. A igreja, ela tem uma dívida eterna para com Judas pela bênção magnífica com o qual ele encerra esta carta. Ainda que breve, ela é essencial em nossos tempos de apostasia crescente. Como seu irmão Tiago, Judas era humilde demais para explorar o seu parentesco natural com o nosso Salvador. Então ele fala aqui, ó, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, afinal, para ele o que importava era o relacionamento espiritual que ele tinha com o Senhor Jesus. É isso que conta na nossa vida. Não foi Cristo quem disse, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão e este é minha irmã. Lá em Mateus 12:50. Como Tiago, Judas assume a posição de servo, uma atitude então apropriada, tendo em vistas que os dois irmãos, eles só creram em seu meio-irmão divino depois da sua ressurreição. O tema geral desta carta é a apostasia. Então, as sementes da apostasia que já haviam sido lançados na igreja primitiva. Paulo já te havia falado. Depois nós temos Pedro falando, porque a semente, ela vai o quê? Germinando. À medida que você vai dando corda para ela, que você vai alimentando ela na sua mente, no seu coração, então ela se torna um fruto, né? Então, as sementes da apostasia já haviam alcançado a igreja primitiva. Paulo e Pedro denunciaram também em suas cartas e nós devemos entender que o Espírito Santo de Deus, ele seleciona conteúdos coerentes com os propósitos eternos e que não se repetem, então, os temas desnecessariamente. As diferenças, né, as semelhanças e as diferenças sempre apresentam, então, um significado espiritual implícito nelas e podem ser vistos por quem se demonstra, né, disposto a vê-los. Então, quais são as semelhanças e as diferenças entre aquilo que Pedro escreveu, aquilo que Paulo escreveu e aquilo que Judas está escrevendo, né? Deus usou Judas, um homem justo, para desmascarar os apóstatas, dos quais o outro Judas, né, o Iscariote, foi um exemplo supremo. Então, nós terminamos o nosso devocional de hoje afirmando com certeza que Judas era servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E ao escrever então essa carta, ele destina essa carta a todos os cristãos. São chamados em Deus, ele fala, né? Chamados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Todos aqueles que entraram pela porta das ovelhas, todos aqueles que entraram no caminho, todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, estão guardados em Jesus Cristo. Eles foram então chamados por Deus do mundo para o meio do evangelho, para pertencerem, né, por meio do evangelho. Então, todos os cristãos de todas as eras, eles foram chamados por Deus do mundo por meio do evangelho para pertencerem, então, ao Senhor Jesus. Foram amados em Deus, foram separados por Ele para ser um povo puro e especial. E são guardados
de maneira maravilhosa do perigo e também da contaminação e da perdição, até que sejamos então conduzidos à sala do trono para ver o Rei em todo o seu esplendor. Esse é o chamado para os cristãos de todas as eras. E assim somos nós. Então, como nos exorta Judas, né, no início da sua carta, a sua exortação: batalhemos pela fé pura em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe você e amanhã então nós vamos dar continuidade à leitura e o estudo devocional desta carta, a carta de Judas. Que o Senhor reavive o amor dele pela vinda de Cristo nos nossos corações. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.